This call is now being recorded. Para cá, qualquer coisa. Bom dia, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma aula especial. Hoje nós começamos o nosso sistema de revisões. Então, o que você tem aqui na tela? Revisão de química orgânica. Só que, ao contrário das palavras, nós vamos fazer hoje uma revisão. Aliás, hoje não, mas nas duas últimas semanas que nós temos essa e a próxima, eu vou tentar jogar para você uma revisão anual. Desde a primeira aula, quando você estava ainda em sala de aula, a gente nunca esteve em sala de aula, já esteve em sala de aula, por algumas 5 semanas você esteve em sala de aula, só que depois veio a pandemia, veio as aulas remotas, aquelas aulas gravadas, e hoje nós temos essas aulas, digamos aí, virtuais. Ao vivo, você entrou lá, deu aqui. Então, o que acontece? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, o carbono apresenta algumas propriedades especiais. Todas elas são autoexplicativas. Tetravalência. Quantas ligações o carbono pode realizar? 4 ligações. E essas 4 ligações são ligações iônicas ou covalentes? Tetravalência. 4 ligações covalentes. A segunda grande propriedade do carbono diz respeito às ligações. São ligações equivalentes. O que você entende por ligações equivalentes? Ligações equivalentes são iguais, mas iguais em qual sentido? Em ângulo, em geometria e em hibridação e orbital molecular. Aí entram as duas primeiras grandes revisões. Peguem seus cadernos, peguem suas folhas. Para quem gosta de fazer esqueminha, ou até mesmo folhas para ficar facilmente revisar depois, eis o motivo. Então, veja bem, a primeira parte que vai me interessar diz respeito à hibridação. Então, quando eu falo em hibridação, carbono que tem simples ligações. Qual é a hibridação para o carbono simples? sp3. Qual é o ângulo de ligação de um carbono sp3? 109 graus e 28 minutos. E qual que é a geometria? Tetraédrica. Então, é importante isso? Lógico que é. Então, quando eu falo em hibridação, estou falando de um carbono que só tem simples ligações. E repare, não importa com quem que esse carbono esteja fazendo essas ligações, ele tem que ter simples ligações, ponto, resolve nosso material. Ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos e geometria tetraédrica. Veja bem, isso aqui já faz muitos meses para trás que você lembra, que você viu, e está lembrando de algumas informações. Caso você venha a esquecer, o motivo da nossa revisão está aqui. Então, é aí que entra o nosso material. Então, a hibridação para o carbono simples sp3, ângulo de 109,28, geometria tetraédrica. Fechou? Próxima hibridação. Carbono que tem dupla ligação. Hibridação sp2, deixa eu colocar aqui, ângulo de 120 graus, e a geometria para 120 graus só pode ser o quê? Só pode ser trigonal. Então, o ângulo é 120, geometria trigonal. E qual é o carbono que apresenta hibridação sp2? É um carbono que tem dupla. Professor, mas só entre carbonos? Não. Quando eu falo em hibridação sp2, estou falando de um carbono de dupla ligação. Não importa com quem. Se aqui no outro lado da dupla tiver um carbono, é válida. Se tiver um oxigênio, é válida. Se tiver um enxofre, é válida. Se tiver um oxigênio e nitrogênio, é válida. Não me importa o tipo de elemento que está preso com a dupla. Importa que o carbono tem dupla ligação. Isso é a hibridação sp2. Então, quando o carbono for sp2, ele tem um ângulo de 120, geometria trigonal. Carbono de dupla. Agora, outro tipo de hibridação. Carbono que tem tripla ou duas duplas ligações. A hibridação desse carbono é sp, o ângulo de ligação é 180 e a geometria ela é linear. E detalhe, se estiver muito rápido, se vocês perderem qualquer coisa, peçam, escrevam aí que eu volto sem problema qualquer. Então, o que acontece? Fora aqui, todos os slides da aula de hoje já estão disponíveis lá no seu caderno do A Mais. Então, antes de começar a aula, os slides já estão disponíveis. Então, tudo que se precisar da aula de hoje, nossa, eu esqueci um slide qualquer, está tudo lá
disponível já para você pegar. Carbono com tripla ou duas duplas ligações. Hibridação sp, ângulo de ligação 180 e geometria linear. Então, o que é um carbono sp? É um carbono que tem tripla ou duas duplas ligações. Novamente lembrando, não me importa com quem esse carbono de tripla ou duas duplas esteja preso. O importante é o carbono de tripla e o carbono de duas duplas. Isso que vai me interessar a partir de agora. Então, a primeira parte importante para vocês gravarem das ligações equivalentes está aqui nessas três telas. A hibridação. Quando eu falo que o carbono tem ligações equivalentes, significa que o carbono faz 4 ligações. E essas 4 ligações podem ser simples, duplas, triplas ou duas duplas. E quando tiver só simples, sp3. Se tiver uma dupla, sp2. Se tiver triplo, duas duplas, sp. Importante esse material. Agora, quando eu ainda falo em ligações equivalentes, eu estou falando de uma outra equivalência que diz respeito a orbital molecular. Ligações sigmas e bis. Quando eu tiver apenas simples ligações, simples, não importa com quem, ligação do tipo sigma. Se eu tiver uma dupla ligação, uma ligação é sigma e a outra é pi. Veja bem, dupla ligação, são duas. Uma é sigma e a outra é pi. E quando eu tiver uma tripla ligação, uma é sigma e duas são pi. Isso aqui não é válido só para química orgânica, isso aqui é válido para todo e qualquer tipo de ligação covalente. Por exemplo, entre HCl, entre o ácido clorídrico, entre o hidrogênio e o cloro, tem uma simples ligação. Portanto, nessa simples ligação tem uma ligação sigma. Na molécula de oxigênio, de O2, tem uma dupla ligação. Então, entre os átomos de oxigênio existe uma ligação sigma e uma pi. Então, essa tabela de orbital molecular ela é válida tanto para a química orgânica quanto para qualquer composto que apresenta ligação covalente. Então, vamos notando aí. Quando eu falo em equivalência de ligação, estou falando em orbital molecular, sigma e pi, e estou falando em hibridação, sp3, sp2 e sp, que vocês viram na primeira aula de química orgânica, lá no finalzinho de fevereiro. Faz um bom tempo atrás, mas estamos voltando isso para a sua memória. Então, orbital e hibridação são as duas grandes equivalências que me interessam. Agora, por que não existe uma quádrupla ligação? Porque só tem simples, dupla e tripla, ponto final. Por que não tem uma quádrupla? Porque, veja bem, o carbono, ele é tetravalente, 4 ligações covalentes, ele tem ligações equivalentes e equivalente em hibridação em orbital. E ele também tem uma terceira e grande propriedade chamada encadeamento. O carbono deve se prender a um segundo, a um terceiro, a um quarto carbono, ou até 1 milhão de carbonos, formando uma cadeia carbônica. Por isso que não existe a quádrupla ligação. Se tivesse a quádrupla ligação, o carbono só estaria preso a um segundo carbono e ponto, para por aí. Agora, como eu tenho simples, dupla e tripla, eu posso formar cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas é a nossa próxima parte de revisão. Mas antes disso, eu quero que vocês lembrem como que eu classifico os carbonos de uma cadeia. Carbono primário, veja bem, lógica, primário. Primário primeiro lembra 1, preso a no máximo 1 carbono, secundário está preso a 2 carbonos, terciário está preso a 3 carbonos e quaternário preso a 4 carbonos. Então, vejam bem. Quanto ao tipo de carbono? O carbono pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Usem lógica. Primário, primeiro, 1. Secundário, lembra 2. Terciário, lembra 3. Quaternário, lembra 4. Fica fácil fazer essa lembrança. Então, primário está preso a no máximo 1 carbono, secundário está preso a 2, terciário preso a 3, quaternário preso a 4 carbonos. Estou abreviando aí, não precisa colocar carbono primário, secundário, terciário e quaternário, preso a 1C, preso a 2C, preso a 3C, 4C. Facilitem um pouco a sua parte da revisão, facilita um pouco o seu resumo clássico aí. Mas, de qualquer maneira, primário, secundário, terciário e quaternário é a última
classificação do meu carbono. Porque o que vem agora? Agora você vai ver uma outra classificação importante dizendo sobre as cadeias. Então, quando eu falar em classificação de cadeias carbônicas, agora é um todo. O que você viu até agora dizia respeito apenas àquele carbono dentro da estrutura. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com as cadeias carbônicas. Por exemplo, essa cadeia linda, maravilhosa que você tem ali. Essa cadeia, ela tem 4 grandes classificações. E quais são essas classificações? As classificações que vão me interessar, a primeira é simples, não precisa nem se preocupar. A primeira diz respeito ao tipo de cadeia. E essa cadeia, ela pode ser aberta ou fechada. Tá, professor? Quando que uma cadeia é aberta? Quando ela não é fechada. E quando que ela é fechada? Quando ela não é aberta. Tá, professor? Como é que eu sabia isso? É visual. A cadeia fechada, ela lembra alguma forma geométrica. Ou um triângulo, ou um quadrado, ou um pentágono, a mais clássica de todas, o hexágono, alguma forma fechada. Lá você vai ter uma cadeia fechada, uma cadeia geométrica. Professor, tem como exemplificar? Sim. Essa primeira classificação não tem problema para você lembrar. Aberta ou fechada. Se tiver forma geométrica, é fechada. Se não tiver, é aberta. Ponto. Resolve o nosso material. Então, cadeia fechada ou cíclica e a cadeia aberta ou acíclica. Cuidado com isso. Quando eu falo em cadeia aberta, pode ter um sinônimo. O sinônimo acíclica, prefixo a, não cíclica, fechada. Portanto, aqui com uma cadeia acíclica, não fechada. Lembrou? Agora, o que acontece? Em cima disso, nós vamos se dar os exemplos. Tem uma cadeia aberta ou fechada? Opa, essa cadeia é uma cadeia fechada, porque tem uma forma geométrica, e essa cadeia que está à sua direita é uma cadeia aberta. Ponto. Resolve o nosso material. Próxima classificação. A próxima classificação que vai me interessar diz respeito ao processo... Opa, tem mais uma aqui. Pronto. Disposição dos átomos. Também não precisa estudar. Também não. Cadeia normal ou cadeia ramificada. Ou é uma ou é outra. Para ser uma cadeia ramificada, o que a cadeia ramificada precisa ter? Ramos. Só que veja bem, cadeia carbônica ramificada. O que uma cadeia carbônica ramificada precisa ter nos ramos? Carbono. Então, olhem bem, para ser uma cadeia carbônica ramificada, é necessário que no ramo ou nos ramos tenha átomos de carbono. É uma cadeia ramificada. Já, esse ramo vai virar radical. Portanto, cadeia ramificada é aquela que apresenta radicais. E radical tem carbono. Portanto, usa a palavra. Cadeia ramificada é aquela que apresenta ramos. Só que o que eu preciso ter na ponta desse ramo? Carbono. Professor, tem como exemplificar? Tem, vejam bem. Vamos pegar exemplos aqui. Ó. Vou pegar essa cadeia aqui primeiro. Então, essa primeira cadeia aqui na sua esquerda é uma cadeia aberta ou fechada? Opa, não tem nenhuma forma geométrica, é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Repare que se você analisar uma cadeia principal, tenho carbonos pendurados para fora dessa cadeia principal. Portanto, eu tenho uma cadeia ramificada. Lá em cima, essa cadeia que parece uma casinha. A cadeia que parece uma casinha, uma cadeia aberta ou fechada? Fechada. Tem algum carbono para fora da cadeia principal? Não, portanto, eu tenho uma cadeia normal. Essa aqui, repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, não só carbono, 6 átomos numa sequência. Tem algum carbono para fora dessa sequência? Não, portanto, temos uma cadeia normal. Aqui embaixo, novamente uma casinha, só que para fora da casinha, percebam que eu tenho um carbono. E como eu tenho um carbono, significa que é uma cadeia ramificada. Ponto. Até agora, sem grandes problemas. Agora, vamos fazer o seguinte, agora tem um probleminha. A próxima cadeia que me interessa, quanto ao tipo de ligação. Cadeia saturada e cadeia insaturada. E é aí que você precisa anotar. É o primeiro momento que você realmente precisa anotar. Porque, veja bem,
hibridação e orbital molecular precisam ser lembrados. Agora, cuidado quando você for classificar a cadeia, porque essa classificação aqui é perigosa. Olhe bem, para ser uma cadeia insaturada, é necessário que essa cadeia tenha, no mínimo, uma dupla ligação. Mas não é qualquer dupla ligação, é uma dupla ligação que esteja entre carbonos. Professor, você acabou de falar que hibridação é quando o carbono tem dupla ligação. Sim. Quando eu falei em hibridação, estou falando de um carbono específico, de um carbono dentro da cadeia. Aqui eu estou classificando a cadeia como um todo, toda a cadeia, os carbonos, os hidrogênios, oxigênio, nitrogênio que tiver. Para ser uma cadeia carbônica insaturada, é necessário que eu tenha pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Repare que eu coloquei o entre carbonos numa letra maior, uma letra mais negrito e sublinhada, ou seja, para realmente você prestar atenção. Para que uma cadeia seja realmente insaturada, é necessário que eu tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Tá, professor? E se não tiver? Se não tiver, ela é saturada. Pronto, resolve. Lógica. Vamos trabalhar com lógica, já que química orgânica tem muito assunto para estudar. Então, hibridação, orbital molecular precisam ser anotados, e aqui uma observação importantíssima. Para ser uma cadeia insaturada, dupla ou tripla ligação entre carbonos. Fechou? Olha o exemplo que vai seguir aqui, ó. Então, eu vou trazer algumas cadeias. Vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Cadeia aqui na ponta esquerda primeiro. É uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, aberta. Normal ou ramificada? Perceba que tem um carbono pendurado, e como eu tenho um carbono pendurado, eu tenho uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Como só tem simples ligações entre carbonos, eu tenho uma cadeia saturada. Agora vamos dar uma olhadinha nessa cadeia aqui, ó. Essa cadeia é uma cadeia aberta, para quem pergunta. Dupla no radical também conta para ser insaturada, veja bem, Enzo. Cadeia é toda ela. Se tiver uma dupla ligação no radical, ela vale como cadeia insaturada. Ou seja, se a dupla ligação estiver no radical ou na cadeia principal, não importa, porque é a cadeia, é toda a estrutura. Se em algum lugar daquela estrutura tiver uma dupla ou tripla ligação entre carbonos, a cadeia é insaturada. Boa pergunta. O radical também vale como cadeia insaturada? Sim, porque o radical faz parte da cadeia. Porque existe uma cadeia principal e existe radical. Só que o radical faz parte da cadeia carbônica como um todo. Fica mais fácil. Agora, presta bem atenção aqui embaixo, ó. Cadeia aberta, cadeia ramificada, tem carbono pendurado. Repare que entre esses dois carbonos tem uma tripla ligação. Se tem uma tripla ligação, significa que a minha cadeia é insaturada. Porém, cuidado, dá uma olhadinha nessa cadeia aqui, ó. Quero ver se vocês estão acompanhando bem a linha de raciocínio. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, é aberta, sim, porque não tem nenhuma forma geométrica. Agora, cuidado. É uma cadeia normal ou ramificada? Vamos respondendo mentalmente, porque vocês estão acertando as minhas respostas. Essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia normal ou ramificada? Ah, professor, ela é ramificada. Cadê a ramificação carbônica? Cadê a ramificação com carbono? Se vocês analisarem bem, ó, 1, 2, 3, 4. Essa seria a minha sequência principal. Fora dessa sequência principal, eu até tenho um radical. Só que esse radical é oxigênio, e o oxigênio não é carbono, portanto, a minha cadeia carbônica é normal. Agora, cuidado. Cadeia saturada ou insaturada? Para ser uma cadeia insaturada, tem que ter dupla ou tripla. Opa, tem uma dupla ali, ó. Entre o carbono e o oxigênio tem uma dupla ligação, portanto, essa cadeia é insaturada. Não. Para ser cadeia carbônica insaturada, a dupla ou tripla deve estar entre carbonos. Como a dupla não está entre carbonos, a cadeia vai ser saturada. Porém, cuidado. Esse carbono aqui, ó, esse C-O, ele tem qual tipo de hibridação? Professor, mas a dupla ligação está presa com oxigênio. Quando eu falo em hibridação, não me importa com quem. Aquele carbono tem uma dupla ligação. Ponto final.
bota na gaveta da sua memória, fecha, bota um cadeado. Como o carbono tem dupla ligação, significa que ele tem hibridação sp2. Mas a cadeia é tudo o que você está enxergando aqui. Para ser uma cadeia carbônica insaturada, tem que ter uma dupla ou tripla entre carbonos. Ponto. Resolve esse material. Aí a nossa última classificação, diz respeito à natureza dos átomos. Mesmo esquema e o mesmo cuidado. Cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Eu vou prestar atenção em uma delas. Homo igual, hetero diferente. Cadeia heterogênea é aquele que apresenta um átomo diferente de carbono. E esse átomo diferente de carbono é chamado de heteroátomo. E onde que esse heteroátomo tem que estar? Entre carbonos. Olhe bem a diferença. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessário que eu tenha um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que está preso entre carbonos. Isso é uma cadeia heterogênea. Então, cadeia heterogênea é uma cadeia que apresenta pelo menos um heteroátomo. Ou seja, um heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está preso entre carbonos. Novamente, eu coloquei entre carbonos em negrito, em destaque e sublinhado, porque é importante que vocês anotem. Então, não é qualquer cadeia que apresente um átomo diferente de carbono. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessário que esse átomo diferente tenha que estar entre carbonos. Essa é a noção que você tem. Então, quando eu falo em classificação de cadeias, cadeia hetero, um átomo diferente entre carbonos, e homogênea, quando só tem carbono preso a carbono. Ou seja, não tem nada de diferente entre os carbonos. Eu tenho como exemplificar? Tenho, veja bem. O exemplo prático que nós vamos encontrar. Vou começar com essa cadeia aqui, ó. Isso não existe, tá? Essa cadeia ali, ó. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, não tem forma geométrica, essa aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia aberta. Normal ou ramificada? Não tem nada pendurado, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Peraí. Para ser insaturada tem que ter uma dupla ou tripla entre carbonos. Como ali não tem nem sinal de dupla ou tripla, é uma cadeia saturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? Opa, temos um oxigênio, átomo diferente de carbono. Está entre carbonos? Sim. Portanto, temos uma cadeia heterogênea. Ponto. Resolve. Essa cadeia aqui, ó. Vou pegar essa cadeia aqui de cima. É uma cadeia aberta ou fechada? Ah, ela é aberta. Normal ou ramificada? Ah, professor, ela é ramificada. Ah, não é ramificada. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos é a minha sequência principal. O que está fora dessa sequência é um oxigênio. Portanto, esse oxigênio não é carbono. Botem isso na memória. Uma cadeia carbônica ramificada. Não é carbono que está pendurado, portanto, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que você tenha alguma dupla ou tripla ligação. Professor, tem uma dupla ligação ali, tá. Mas para ser uma cadeia insaturada, essa dupla ou tripla tem que estar presa onde? Entre carbonos. A dupla até aparece, mas para ser uma cadeia carbônica, insaturada, a dupla ligação deve estar entre carbonos, e não está. Portanto, embora tenha dupla, é uma cadeia saturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? Para ter uma cadeia hetero, é necessário um átomo diferente de carbono. Pois olha, professor, tem um oxigênio ali, ó. Tá, mas para ter uma cadeia heterogênea, onde que esse oxigênio, esse enxofre, esse nitrogênio deve estar preso? Entre carbonos. E ele não está preso entre carbonos, embora tenha um átomo diferente de carbono, não está entre carbonos, é uma cadeia homogênea. Então, essa é a ideia das nossas classificações. Porém, existe uma subclassificação. Nas cadeias fechadas, existe a cadeia fechada aromática, existe a cadeia fechada alicíclica. O que é necessário para ter uma cadeia fechada aromática? É necessário que você tenha uma forma hexagonal, com
3 duplas ligações alternadas. Para quê? Para que você tenha um fenômeno chamado de ressonância. Então, reparem que eu tenho uma forma hexagonal, duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples ligações. Portanto, tenho uma forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. E como essas duplas ligações ficam constantemente trocando de posição, a forma mais simples para você representar uma cadeia aromática é dessa maneira ali. Ou seja, é uma forma hexagonal com uma bolinha no meio. Professor, mas o que é aquela bolinha? Aquela bolinha representa que as duplas ligações estão constantemente trocando de posição. Então, isso é uma cadeia aromática. Precisa ter uma forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Professor, e se não aparecer? Se não aparecer, a minha cadeia fechada vai ser uma cadeia fechada alicíclica. O que é uma cadeia alicíclica? É uma cadeia fechada que não é aromática, ou seja, que não pode ter a forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Professor, mas essa cadeia aqui, ó, ela é aromática? Não, ela até tem a forma hexagonal. Só que, além da forma hexagonal, é necessário que eu tenha 3 duplas ligações alternadas. Isso é uma cadeia alicíclica. Cuidado para não confundir com cadeia acíclica. Acíclica é uma cadeia aberta. Alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Então, repare que não é aromática, não é aromática, não é aromática. Aliás, qualquer forma que não seja hexagonal é fácil de observar. Cuidado. Cadeias hexagonais, se tiverem 3 duplas ligações alternadas, é uma cadeia aromática. Se não tiver as 3 duplas alternadas, ela é uma cadeia alicíclica. Por desencargo total da minha consciência. Essa cadeia fechada, ela pode ser uma cadeia, não precisa ser só aromática, não. Veja bem, a cadeia fechada ou cíclica, ela pode ser classificada de outras formas. Mas veja bem, eu não preciso anotar. Quando você tiver apenas um único ciclo, você vai ter uma cadeia fechada mononuclear. Mononuclear. O que isso significa? Significa que só tem um ciclo, só tem uma cadeia fechada. Agora, caso você tenha mais de um ciclo na estrutura, como acontece nessas duas imagens aqui, ó, essas cadeias, elas podem ser polinucleares de cadeias isoladas ou de cadeias condensadas. Repare que aqui, ó, as cadeias estão grudadas. Como a cadeia está grudada, significa que ela tem cadeia condensada, núcleos condensados. Quando as cadeias fechadas estiverem separadas por pelo menos um átomo de carbono, elas são chamadas de isoladas. Então, veja bem, não precisa estudar, é só para desencargo de consciência. Cadeia fechada isolada, ou seja, isolada quando eu tenho um núcleo. Aliás, cadeia mononuclear, desculpe, mononuclear, quando só tem uma cadeia fechada. Quando eu tiver 2 ou mais cadeias fechadas, elas podem ser condensadas, ou seja, quando elas estão grudadas, ou isoladas, quando elas estão separadas por pelo menos um átomo de carbono. Então, aqui nós temos essa consideração. E outro detalhe, aqui eu coloquei aromático, eu não dividia. É cadeia fechada ou cíclica, ela pode ser mononuclear, polinuclear de núcleos condensados ou isolados, não importa qual é o tipo de cadeia fechada que tem, se é aromática ou alicíclica. Então, para quem escreveu aromática aqui, risca, porque não precisa. Cadeia fechada ou cíclica, não sei porque veio aromática aqui, mas de qualquer maneira, é para qualquer cadeia fechada, aromática ou alicíclica. Aí você tem mononuclear, só tem um núcleo, polinuclear, poli mais do que um. Se tiver juntas, é condensada, se tiver separadas, é isolada. Fácil de fazer esse tipo de lembrança. Próxima fase de revisão, nomenclatura de compostos orgânicos. O assunto que cai em prova. Para quem fez a prova da PUC, semana retrasada, para quem fez a prova da PUC na semana passada, para quem fez a prova da UP, para quem fez a prova da CAF, todas essas provas, todas, isso aqui é sagrado, toda prova vai cobrar ou reconhecimento de função ou alguma nomenclatura. Portanto, o que segue agora é extremamente importante para o seu vestibular. Você poderia muito bem fazer uma revisão só das últimas 3, 4 apostilas.
Só que é importante que vocês tenham isso aqui sempre em mente. Isso aqui é a essência das provas da química orgânica. Nomenclatura de compostos orgânicos. Então, para quem gosta de anotar e para quem só está prestando atenção, nessa parte eu gostaria que vocês tomassem nota. Realmente isso aqui é importante. Então, para dar nomenclatura para compostos orgânicos, todas as nomenclaturas, elas seguem o seguinte princípio: uma raiz, um meio e uma terminação, de maneira mais prática. Lá nos livros, nas apostilas, eles falam em prefixo, parte intermediária e sufixo. Eu prefiro usar raiz, meio, terminação, é muito mais prático. O que é a raiz, o que é o meio, o que é a terminação? Próximo estágio que você vai encontrar. Então, todas as nomenclaturas vão seguir esse princípio: raiz, meio, terminação. Raiz, meio, terminação. Aí, como é que eu sei essa raiz? Para você determinar essa raiz, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu preciso decorar no mínimo 10 raízes. Quais são essas raízes que você precisa decorar? Então, as raízes que você precisa decorar vão ser as seguintes: para um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT. Precisa decorar isso aqui. MET, ET, PROP, BUT. Precisa decorar. MET, ET. Eu sei que vocês fazem assim muitas vezes. MET, ET, PROP, BUT. Pronto. É válido. Se vocês acertarem na prova, para mim é válido. Agora, de 5 para diante já tem lógica. Por exemplo, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O Brasil, ele é penta. Portanto, para 5 carbonos, você vai ter a raiz pente. MET, ET, PROP, BUT. Só vou pedir na hora que vocês forem escrever aí mais informações. Vai colocar 1C, 2C, 3C, não vai colocar carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, coloca C, que é mais fácil para vocês anotarem. Então, 1 carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 pente. Tá, professor, e o resto? O resto segue agora. Caso você tenha 6 átomos de carbono, para 6 átomos de carbono, você vai ter uma raiz X. Para 7 carbonos, você vai ter uma raiz EPT, 8 carbonos OCT, 9 carbonos NON e 10 carbonos DEC. Ponto. Resolve o nosso sistema. Eu poderia continuar. 11 carbonos, 1 DEC, 12 carbonos, do DEC, 13 carbonos, DEC, 14 carbonos, tetra de 4, DEC de 10, ou seja, 14 carbonos, tetra DEC, 15 carbonos, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, vai nessa ordem. Então, o que é básico para uma prova? Até 10. MET, ET, PROP, BUT, PENT, HEX, HEPT, OCT, NON e DEC. Ponto. Resolve esse material. Agora, pelo tipo da ligação, quando eu tiver apenas simples ligações, qual é o meio quando eu tenho simples ligações? Se tiver uma dupla, em. Se tiver uma tripla, in. Ponto. Essas são as 3 ligações que me interessam: simples, dupla e tripla. Porém, pode acontecer repetição dessas ligações, principalmente da dupla e tripla. Então, 2 duplas, dien. Se eu tivesse 3 duplas, trien. Se eu tivesse 4 duplas, tetraen, pentaen, hexaen, vai nessa ordem, a mesma coisa tripla. Professor, se tiver uma cadeia com 2 triplas ligações, de 2, in e tripla, in, ponto. Resolve o nosso material. E a parte que vai dar um pouco mais de trabalho, a parte que dá mais trabalho, é a terminação. E quando eu falo em terminação, estou indicando a função orgânica a qual ela pertence. Só que vocês estudaram isso várias vezes, eu fiz revisão várias vezes, estou buscando isso sempre que possível. De todas as funções orgânicas, de todas as funções que vocês já estudaram na vida, apenas 2 delas merecem sua atenção. 2. Porque todas as demais, no próprio nome da função, tem a terminação. Algumas dicas e algumas mensagens subliminares. Hidrocarboneto, terminação O. Álcool, terminação em OL. Aldeído, terminação em AL. Cetona, terminação ONA. Ácido carboxílico, termina em ICO. Ou seja, a maioria das funções orgânicas que você vai trabalhar e já trabalhou na vida,
todas elas têm alguma indicação, todas não, tem duas exceções. Tem duas exceções a respeito, mas a maioria delas, no próprio nome, tem a terminação. Hidrocarboneto, o, álcool, terminação ao, aldeído, terminação ao, cetona, ona, e ácido carboxílico, ico. Ponto, resolve nosso sistema. Agora, brincando um pouquinho mais de nomenclatura, eu preciso também trabalhar com vocês os radicais, porque a cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Quando eu tenho ramificações, existem radicais especiais. Então, eu vou colocar os radicais mais importantes aqui na tela para você trabalhar com ele. CH3 com tracinho, metil. 2 átomos de carbono, etil. Pronto, os dois principais radicais já estão mostrados aí. O metil e o etil. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Esses dois próximos radicais vão ter 3 carbonos cada qual. Só que dá uma olhadinha na diferença. Deixa eu só apresentar eles aqui, que fica mais fácil para vocês lembrarem depois. Quando o elétron livre estiver preso em uma das pontas do radical de 3 carbonos, em uma das pontas, repare que eu tenho uma sequência normal de carbonos. Se eu tenho uma sequência normal de carbonos, significa que eu tenho uma cadeia normal, ou seja, N-propil. Professor, mas o que é o N na frente do propil? O N significa que eu tenho uma sequência normal. O elétron livre, obrigatoriamente, está preso em uma das pontas. Isso vale para qualquer outro radical daqui para frente. Todo radical que é linear, ou seja, que um carbono está preso atrás do outro e está preso em uma das pontas, é N alguma coisa. N-propil, N-butil, N-pentil, N-hexil e vai nessa ordem. Lembrando que radical é um hidrocarboneto que perdeu um ou mais átomos de hidrogênio. São com valências livres. Repare que aqui o correto deveria ser CH4, mas eu tenho 3 hidrogênios e uma ligação, uma valência livre e um elétron livre. Aí eu tenho radical. Agora, olhem bem. No último radical aqui embaixo, o elétron livre é esse daqui. Ele está preso no carbono do meio. Quando ele estiver em uma das pontas, numa sequência normal, N alguma coisa. Quando ele não estiver na ponta, é o isopropil. Então, cuidado com isso. Então, propil, existem 2 radicais diferentes. Um quando está preso na ponta, N-propil, e outro quando não está na ponta, quando ele está preso no carbono do meio, ele é o isopropil. Anotaram? Próxima parte dos radicais. É aqui que vem um pouquinho mais de lógica. Radicais que têm 4 carbonos. Quando o meu radical tiver 4 carbonos, ele vai ser um butil. Só que existem 4 radicais butil diferentes. 4 radicais butil diferentes. Eu vou apresentar todos eles aí, e aí fica mais fácil. Se bem que ele já está mostrando aí as devidas nomenclaturas. Mas, de qualquer maneira. 1, 2, 3, 4 carbonos é um butil. Como o elétron livre está preso na ponta de uma sequência normal, N-butil, ponto, resolve nosso material. Próximo radical. 1, 2, 3, 4 carbonos é um butil. Continua sendo um butil. Só que vejam bem, o elétron livre, deixa eu só colocar minha caneta aqui, ó, fica mais fácil para observar. Vamos colocar uma cor vermelha aqui, ó. Repare que o elétron livre, ele está preso nesse carbono aqui, ó. Esse carbono, por sua vez, ele está preso a 2 outros carbonos. Como é que eu chamo um carbono que está preso a 2 outros carbonos? Ah, professor, secundário. Como é que eu vou chamar um radical que tem 4 carbonos e o elétron livre está preso no carbono secundário, sec-butil? Portanto, está escrito aqui, ó, ficou meio apagado lá, mas é o sec-butil. Por que sec? Porque ele está preso no carbono secundário. A mesma lógica se mantém aqui, ó. Você vai perceber que aqui, ó, eu tenho um elétron livre preso nesse carbono aqui. Classifiquem esse carbono. Ele está preso a 1, 2, 3. Se ele está preso a 3 outros carbonos, ele é um carbono terciário. Como que eu vou chamar um radical que tem 4 carbonos? Butil. Mas como tem o N-butil, que está preso na ponta. Repare que lá em cima, só colocar aqui, ó. Ele está preso na ponta de uma sequência normal.
Aqui ele está preso no carbono secundário sec-butil, está preso no carbono terciário terc ou terci-butil. Então, os 3 primeiros radicais butil não tem problema nenhum. Na ponta, numa sequência normal, N-butil. No carbono secundário, sec-butil. No carbono terciário, terci-butil. E o último radical, ele é um descarte. É mais fácil se pensar dessa maneira. Por quê? Porque o elétron livre está preso na ponta. Ah, professor, mas ensino também está preso na ponta. Só que aqui a cadeia não é normal. Ah, então vamos chamar ela de RAM-butil, de ramificada. Só que essa cadeia aqui também é ramificada, aí ficaria um empate. Então, como é que eu vou chamar essa cadeia, esse radical, em que o elétron livre está preso na ponta, igualzinho ao N-butil, só que a cadeia é ramificada, isobutil. Portanto, o isobutil, vou pegar minha água aqui um pouquinho. Agora melhor. Então, na ponta, N-butil. Se estiver na ponta e a cadeia não for normal, é um isobutil. Bom, é essa história que você precisa lembrar. Não é nada desesperador. Usem a lógica. Na ponta, numa sequência normal, N. No secundário, sec. No terciário, terci. E se não for nenhum dos anteriores, eu iso. Pronto, resolve o material. Como as próximas provas são provas objetivas, você vai ter que só analisar se está correto ou não, é fácil fazer esse tipo de consideração. Na ponta N, no secundário sec-butil, no terciário terc-butil, e quando não for nenhum dos anteriores, isobutil. Ponto, resolve esse material. Agora, primeiro passo de memorização. Existem 3 radicais que são radicais especiais. 3 radicais especiais. O fenil, que é esse radical em que o elétron livre está preso diretamente na cadeia aromática. Pode falar, Eliana? Pergunta que mais fácil. O que é carbono livre? Na verdade, é elétron livre. Elétron livre é esse tracinho, posso explicar aqui mesmo. Então, repare que aqui eu tinha o benzeno. O benzeno tinha 6 carbonos e 6 hidrogênios. Como ele perdeu um dos hidrogênios, agora aqui só tem C6H5. Como ele perde um dos hidrogênios, eu tenho um elétron livre. Ou uma ligação livre, tanto faz. Valência livre é tudo a mesma coisa. Então, elétron livre, valência livre, ligação livre. É isso que você tem no radical. É esse tracinho que você encontra em todos os radicais que eu já apresentei. Então, quando você fala em carbono livre, não é carbono livre, é elétron livre, valência livre ou ligação livre. Qualquer uma dessas 3 expressões você encontra. É o tracinho que você encontra nos radicais. Isso que você vai encontrar como elétron livre, valência livre ou ligação livre. Então, não é bem carbono livre, é só valência livre que se encontra ali. Ou seja, é a ligação que foi quebrada e ficou uma vaga ali. Ou seja, aqui tinha um H. Esse H saiu, nada entrou no lugar, portanto, eu tenho um radical. Então, esse tracinho que você encontra aqui, ó, deixa eu só colocar eles aqui, ó. Esse tracinho aqui e esse tracinho aqui são as chamadas valências livres, elétrons livres ou ligações livres. Agora, cuidado com esses 3. Esses 3, eles apresentam nomes especiais. Esses 3 vocês precisam memorizar. Precisa memorizar. Quando o elétron livre estiver preso na cadeia aromática, é o fenil. Quando o elétron livre estiver preso numa cadeia lateral de uma cadeia aromática, é o benzil. E quando o elétron livre estiver numa cadeia aberta com 2 carbonos e uma dupla ligação, é o radical vinil. Então, cuidado com isso aqui. Então, olha só. Deixa eu só apagar tudo aqui para anotar. Cadê? Apagar tudo aqui, pronto. Então, elétron livre na cadeia aromática, fenil. Elétron livre numa cadeia lateral da cadeia aromática, benzil. E elétron livre preso numa cadeia com 2 carbonos e uma dupla ligação, vinil. Para que lembra, nas últimas aulas aí, nós vimos os polímeros e vimos os chamados polímeros vinílicos. Polímeros vinílicos é aquele que é derivado do vinil. Então, cuidado com esses 3 aqui, cuidado com esses 2 aqui na realidade. Os vestibulares adoram colocar essas 2 estruturas, mas com nomes contrários. Eles vão chamar que isso aqui é o benzil, isso aqui é o fenil. Cuidado. O radical fenil,
é derivado do fenol. Aqui tinha uma hidroxila, a hidroxila saiu para virar o radical fenil. Então, atentas ou atentos a essa tela. Essa tela aqui é realmente importante para vocês. Posso continuar? E aí entram nas nomenclaturas. Então, a gente vai lembrar agora um pouquinho do começo da nossa matéria. Regras para a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Gigante. Aliás, o título é maior do que a matéria. Mas como que eu vou trabalhar com essas regras de nomenclatura? Eu vou trazer alguns exemplos. Eu vou aplicar as 3 regras já de cara. Mas eu vou adiantar as 3 regras e não precisa anotar. Regra 1. Achar a cadeia principal. Falamos o que é a cadeia principal, esqueci. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que tem a maior quantidade de tudo que se possa imaginar. Cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos ligados entre si, que contém a dupla, contém a tripla, contém as duas duplas e contém a maior quantidade de radicais. Estamos nos aproximando do Natal. Quanto mais enfeitado foi o pinheirinho, mais bonito ele fica. Quanto maior for a quantidade de informações que eu tiver presas numa cadeia principal, melhor ela vai ser escolhida. Então, cadeia principal é a mais enfeitada de todas, é aquela que contém a maior quantidade de informações. Ela deve conter a dupla, a tripla, as duas duplas, a maior quantidade de radicais possível. Isso é a cadeia principal. Tudo que está fora dessa cadeia principal passa a ser chamado de radical. Vocês acabaram de ver os radicais metil, etil, propil, butil. Caso tenha necessidade, numeração da cadeia. Essas são as 3 regras. Então, só para refrescar sua memória. Achar a cadeia principal, o que está fora dessa cadeia principal é radical, e a terceira regra, numerar a cadeia quando for necessário. Quando você perceber que aquele radical, aquela dupla, aquela função, ela pode trocar de numeração na cadeia principal e ter uma outra molécula. Aí você numera. Preparados? Vamos pegar como exemplo básico essa cadeia aqui. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil para eu trabalhar. Então, vejam bem. Nós temos uma cadeia e essa cadeia não é uma cadeia normal. Repare que eu tenho uma cadeia ramificada. E o bom que em uma cadeia eu consigo resumir todas as teorias e todos os adendos a essa regra. Quer ver? Primeiro, achar a cadeia principal. A cadeia principal poderia ser essa aqui, ó, 1, 2, 3. Não, muito pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare que eu tenho várias cadeias principais. Só que cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de radicais. Por exemplo, eu não poderia ter escolhido essa cadeia aqui. Por quê? Se você escolhesse essa cadeia aqui, ó, você teria 1, 2 radicais. Só 2. Agora, se você escolher, porventura, essa cadeia aqui, eu posso escolher essa daqui ou essa daqui, a torta, mas eu vou escolher essa aqui. Então, veja bem. Ao escolher essa cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3 radicais. Se eu fosse escolher essa cadeia aqui, ó, aqui, eu teria apenas um radical isopropil aqui e um radical metil. Eu teria apenas 2 radicais na minha cadeia. Pois bem, achei a cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um átomo de carbono? É um radical metil. Aqui embaixo nós temos um outro radical, que é um radical que tem 2 carbonos, que é um radical etil. E aqui nós temos um outro radical, que é um radical metil. Tá, dá para ver, né? Dá. Pronto, ficou. Então, esses são os radicais que eu tenho. Então, lembrei, achei a cadeia principal. Tudo que está fora da cadeia principal é chamado de radical. Eu tenho um radical metil aqui, mais um outro radical metil aqui, e um radical etil, porque tem 2 átomos de carbono. Agora, repare, esses radicais, eles poderiam trocar de posição na cadeia principal? Poderiam. Repare que esse radical ele poderia estar aqui, esse etil poderia estar aqui, eles poderiam trocar de posição. Então, significa que você vai ter que numerar a cadeia sempre a partir de uma referência. Qual que é a primeira referência que eu adoto? A função. Caso a função não seja necessária ou seja igual, você vai analisar a dupla, a tripla e o radical. Então, a última coisa que você analisa é radical, mas na cadeia principal,
não tem dupla, não tem tripla, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Portanto, vou numerar a partir da ponta do radical. Então, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sei que a minha cadeia principal tem 7 carbonos. Porém, alguns cuidados, alguns adendos às minhas regras. Reparem que eu tenho 2 radicais diferentes, o metil e o etil. Lembrando essas regrinhas. Quando você tiver radicais diferentes, aliás, qualquer empate que você encontre na química orgânica, como é que eu resolvo esse empate? Pela ordem alfabética. Então, entre metil e etil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. E esse etil está preso em qual carbono da cadeia principal? 1, 2, 3. Então, vou colocar 3-etil, essa é a primeira parte da nomenclatura. Agora, eu vou colocar 2-metil e 3-metil? Não. Segundo adendo. Primeiro adendo, a nossa regra. Quando você tiver radicais diferentes, use o critério da ordem alfabética. Quando você tiver radicais iguais, use os prefixos di, tetra, penta, hexa, pelo número de radicais iguais que você encontra. Então, o que você tem como nomenclatura? Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. 3-etil, repare que o etil está preso no carbono 3, 2,3 dimetil. Dimetil, porque eu não vou colocar 2-metil, 3-metil, 4-metil, 5-metil, já pensou se tivesse 10 radicais iguais, não dá. 2,3 dimetil, heptano, ponto, resolve o nosso material. Então, só para lembrança desse sistema. Achar a cadeia principal, que está fora é radical, numera quando for possível. Portanto, como é que eu sei quando numera? Quando você perceber que se eu trocar a posição de um radical, a numeração da cadeia principal já vai ser diferente. Lá você é obrigado a numerar. Professor, e se você colocar uma dupla ligação nessa estrutura? Representação de linhas. Minha sugestão na hora da prova. Quando você tiver esse tipo de representação, a chamada cadeia ou a chamada fórmula de linhas ou de bastão. Doutor, cadê os carbonos? Pois é, coloque os carbonos. Eu falo que é mais salutar. Repare que cada ponta tem átomo de carbono. Fica mais fácil para vocês trabalharem. Coloquem os carbonos na cadeia, fica mais fácil. Agora, vejam bem. Cadeia principal. A cadeia principal vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a minha cadeia principal? Não. A princípio, a cadeia principal, ela deve conter a dupla e a tripla ligação. Portanto, a minha cadeia principal, ela tem que começar aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos a outra parte da cadeia. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa é a minha cadeia principal. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Qual é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono e etil? Agora, vejam bem. Eu tenho uma dupla ligação e tenho radical. Essa dupla ligação, eu poderia colocar essa dupla ligação aqui? Poderia. Ficaria a mesma numeração da cadeia principal? Não. O radical, ele poderia ficar aqui também, ó. Então eu poderia trocar também a posição do radical. Então eu sou obrigado a fazer a numeração. Então eu numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia principal tem 7 carbonos. No carbono 3 eu tenho o radical etil. Concordam? No carbono 3 eu tenho o radical etil. 7 carbonos éptil. Só que com uma dupla ligação poderia trocar de posição, você não esqueça que além de indicar a posição do radical, você vai ter que indicar também a posição da dupla ligação. 3-etil, que são 7 carbonos. No carbono 1 eu tenho a dupla ligação, que o meio é em, mais a terminação O do hidrocarboneto. Então, cuidado quando você tem. Se bem que nas provas que você tem pela frente, a grande maioria delas é para você verificar se o nome está certo ou não. Então, se ele colocasse S composto aqui, e na alternativa você visse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o hepteno. Porque como a dupla ligação está presa no carbono 1, 1 é hepteno, verdadeiro. 1, 2, 3, etil. Et2, portanto, verdadeira seria a informação. Corretíssimo. Então, próximo exemplo, que viu? Aqui também tem dupla polar, vamos colocar uma tripla ligação aqui, ó.
Tá, professor, se você colocar uma tripla. Se você colocar uma tripla ligação, o princípio é o mesmo. Achar a cadeia principal. Deixa eu ver qual que eu estou. A cadeia principal vai ser essa daqui. Tudo que tiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como eu tenho três radicais iguais, já sei que eu vou usar um trimetil. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Por enquanto, coincidência de 7 carbonos. No carbono 2 eu tenho metil, no outro 2 eu tenho outro metil, e no carbono 5, outro radical metil. Como ficaria a nomenclatura desse composto que tem uma tripla ligação? Então, a nomenclatura ficaria 2, 2, 5 e metil. Quando você tiver radicais iguais, use os prefixos de repetição. 7 carbonos EPT, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho a tripla ligação representada pelo IN, mais a terminação O. Saudade disso, né? Era tudo tranquilo e tudo mais lógico para você mexer. Então, aqui eu apresento essas cadeias que têm dupla, tripla, eu poderia até apresentar para vocês cadeias que têm duas duplas, outro sistema, mas aqui já é o suficiente. Cadeia fechada. Qual é a diferença da cadeia aberta para a cadeia fechada? Que a cadeia fechada precisa colocar o prefixo ciclo na frente da nossa nomenclatura. Então, veja bem aqui em cima, ó. Como eu tenho apenas um radical, não há necessidade de você fazer numeração, porque se colocar ele aqui, ele vai ser o carbono 1. Se você colocar esse radical aqui, esse vai ser 1. Se você colocar ele ali, ele vai ser 1 também. Então, não precisa indicar a numeração para quando só tem o radical. Metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, 5 carbonos pente, simplesando, terminação O. Agora, que ver se vocês conseguem lembrar dessas regrinhas. Isso aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, ela é mista? Não. A cadeia principal é a cadeia fechada ou é a cadeia aberta? Eu tenho 5 carbonos sequenciais no ciclo, 2 carbonos nesse radical e 1 aqui. Portanto, onde fica a maior quantidade de carbonos? No ciclo. Então, ela é minha cadeia principal. O que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Agora, repare que esses radicais eles poderiam tomar posições diferentes. Os dois radicais poderiam estar presos no mesmo carbono. Esse radical podia estar aqui e o outro podia estar lá. Ó. Ou seja, existem possibilidades diferentes no ciclo. E aí vem a dúvida. Qual vai ser o carbono 1 e qual vai ser o carbono 2? Professor, mas tem dois radicais. Está empatado. Como é que você desempata? Ordem alfabética. Então, esse é o etil e esse é o metil. Portanto, 1, 2. Como é que ficaria a nossa nomenclatura? 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Ponto. Resolve nosso sistema de cadeia fechada. Então, quando eu tiver cadeia fechada, coloco o prefixo ciclo, só não vai colocar o prefixo ciclo em cadeias aromáticas. Porque quando eu tiver cadeia aromática, cada cadeia aromática tem um nome especial. E como é que é o nome dessa cadeia aqui? Só tirar esse radical por alguns instantes. Como é que é o nome dessa cadeia especial que tem uma forma hexagonal como ali no meio? É o benzeno. Como eu tenho um radical em cima, esse radical é o metilbenzeno. Só que aqui, novamente, botem a caneta marca-texto em ação ou escrevam com uma letra maior e depois sublinhem. O metilbenzeno, ele não vai aparecer para vocês dessa maneira. Não vai. Na prova de vestibular, eles vão colocar o nome tolueno. Professor, então eu tenho que decorar? Tem. Cadeias aromáticas, tem umas 3 cadeias aromáticas que vocês vão ter que memorizar. Benzeno você já decorou, não precisa se preocupar, mas o metilbenzeno é chamado de tolueno. Tolueno. Gravou bem isso? Tolueno. Então, metilbenzeno é chamado de tolueno. E tem outras características para a cadeia aromática quando você tiver 2 radicais. Por isso eu estou fazendo a nossa revisão. Tem gente que esquece isso. Dá para ver? Dá, né? Direitinho dá. Eu tenho 3 radicais diferentes. A diferença que eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 radicais metil, 2 metil e 2 radicais metil. Ou seja, todas essas cadeias, opa, cuidado ali, ó, João, só voltar aqui um pouquinho, ó. Isso aqui não é o fenil, o nome desse composto aqui é benzeno.
O radical, se fosse só esse radical, aí seria radical fenil. Mas quando eu falo em composto, é o benzeno. Agora, se eu falar assim, radical, aí seria o fenil. Aí tudo bem, só cuidado quando você estiver trabalhando com essas informações. Se eu falar no composto, é o fenil. Aliás, no composto é o benzil. Se eu falar em radical preso na estrutura, aí é o fenil. Então, cuidado que aqui é metilbenzeno ou chamado tolueno. Então, cuidado. Quando eu falo em nome do composto, benzeno. Se eu falar assim, radical, aí seria fenil. Aí tudo bem, ficaria mais fácil. Bem que eu vi ali para evitar confusão. Então, vejam bem. Quando a cadeia aromática tiver 2 ou mais radicais, você precisa colocar numeração. Aqui vai ficar 1,2 de metilbenzeno, 1,3 de metilbenzeno e 1,4 de metilbenzeno. Ah, professor, qual é o problema aqui? O problema é que tem prova que eles não vão colocar a numeração 1,2, 1,3 e 1,4. No lugar da posição 1,2, 1,3 e 1,4, você vai encontrar palavrinhas ou prefixos. Conseguem lembrar? Qual é o nome do prefixo que eu coloco no lugar da posição 1,2? No lugar do 1,2, eu vou colocar a posição orto. No lugar do 1,3, meta, e no lugar do 1,4, para. Lembra disso? Orto, 1,2, meta, 1,3, para, 1,4. Então, cuidado com cadeias aromáticas substituídas. E não precisa ser radical igual, pode ser radicais diferentes. Portanto, toda vez que eu tiver cadeia aromática, só vale para cadeia aromática substituída. Orto, meta e para. Professor, entre insaturações e radical, para enumerar a cadeia, começa mais perto de qual? Ó, entre insaturação e radical, a prioridade, boa pergunta, Bárbara. A prioridade é a função. A primeira coisa que você analisa é a função. Caso não tenha função, como acontece no hidrocarboneto, ou quando a função está exatamente no centro do carbono central, aí a segunda prioridade é a dupla ligação. Tripla e a última escolha que você usa é o radical. Então, a prioridade para a numeração envolve o carbono da função. Se o carbono da função não for determinante, a dupla, a tripla e o radical. Então, essa é a ordem prioritária. O carbono da função, a dupla, a tripla. Então, por que a dupla vem antes da tripla? Porque como eu tenho dupla e tripla, empatou na insaturação. E como dupla é em e tripla é in, a ordem alfabética determina. Então, a dupla, a tripla e o radical. Assim funciona a parte das nossas numerações. Bom, fecho por aqui. Então, essa é a parte das nomenclaturas dos hidrocarbonetos que eu precisava revisar com vocês. Pois bem, agora eu vou trazer uma outra parte importante, que talvez eu falo que é a parte mais importante da química, de toda ela, porque isso aqui é certeza. Tem uma certeza na tua prova, qualquer prova, já fizeram aí, para quem fez PUC, ou aquela prova anterior, ou a última prova, que deu alguns rolos aí, para quem fez prova da UP, ou para quem fez prova da CAF, todas essas 4 provas, todas, trouxeram uma questão sobre reconhecimento de função orgânica. O meu tempo está tranquilo. Então, o que nós vamos encontrar? Função orgânica. Minha sugestão agora, para quem está anotando, coloca só o grupo funcional e a função. Não precisa colocar os exemplos. Como eu falei, esses slides já estão disponíveis para você estudar depois. Isso aqui é como parte de revisão mesmo. Primeira função oxigenada que me interessa é isso daqui. Você só me anota isso aqui, ó. A hidroxila presa no carbono simples e a função. Ó, não precisa se preocupar com nomenclatura. Só em 2. Lá nessas 2 você vai anotar. Aqui não precisa. Então, veja bem. Eu tenho uma hidroxila presa num carbono de simples ligações. Um carbono saturado num carbono sp3. Álcool. Qual é a terminação para álcool? Ou. Ponto. Resolve. Professor, mas tem uma nomenclatura usual. Esqueça a nomenclatura usual. Nenhuma prova objetiva vai trazer nomenclatura usual. Por quê? Porque ele já diz qual é a função que está escrita ali, ó. Álcool radical mais ico. Álcool etílico. Se ele colocasse essa palavra álcool etílico, essa expressão álcool etílico, você saberia que um álcool tem 2 carbonos, você já saberia que função, que fórmula ele teria. Então, esqueça. A nomenclatura para a prova objetiva sempre é cobrada a nomenclatura oficial. E qual é a terminação para um álcool? Ou. É isso que você grava. A hidroxila num carbono de simples, álcool.
ponto, resolve o nosso material. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação com funções hidroxiladas. A próxima aqui tem as nomenclaturas, só para você entender, ó, etanol, álcool etílico. Ah, tem 2 carbonos com hidroxila, álcool etílico. Pronto, resolve. Se pudesse aquela fórmula e falasse se essa nomenclatura está correta ou não. 1, 2, 3. Prop. Simples ligações. No carbono 2 tem a terminação OL. O que indica o OL? A hidroxila. Ponto. Resolve o material. Só que isso não precisa se preocupar agora. Agora aqui precisa. Quando a hidroxila estiver no carbono simples, é um álcool. Quando a hidroxila estiver presa no carbono de dupla, é um enol. Enol. Repare que qual é a terminação para enol? Ol. Repare aqui embaixo, ó. 2 carbonos et, dupla ligação em terminação ol, porque tem a hidroxila. Cuidado, presta bem atenção, ó. Em dupla ligação ol, hidroxila. Hidroxila presa no carbono de dupla, enol. Ponto, facilita. Só que nós temos uma terceira função hidroxilada, isso vocês anotem, só isso. Coloco o grupamento e a função. Só. A nomenclatura não me interessa, não precisa. Usem lógica, é muito mais fácil vocês pensarem dessa maneira. Repare que também tem hidroxila. Só que essa hidroxila está presa na cadeia aromática. Como é que é o nome dessa função? Fenol. Reparem, todas as 3 primeiras funções terminam com ol. Álcool, enol e fenol. O que essas 3 funções têm em comum? A hidroxila. Então, tudo que tiver hidroxila termina com ol. Tudo que tem hidroxila termina com ol. Então, álcool no carbono de simples, enol no carbono de dupla, fenol na cadeia aromática. Cuidado com isso. Muito comum. A última prova da PUC aí, se for me engano, caiu essa parte de fenol com álcool para tentar confundir. E a nomenclatura para fenol? Não me preocupa mesmo ainda, porque vai ter a própria palavra fenol. Embora, numa prova da Federal, uns 3, 4 anos para trás, eles colocaram hidroxibenzeno. Particularmente, eu acho que até mais fácil. Hidroxi é uma abreviação de hidroxila. E benzeno é a cadeia aromática, ou seja, hidroxibenzeno é um fenol. Ponto, resolve. Só para mostrar aqui, ó, as nomenclaturas aqui, ó. Eu tenho fenol, porque a hidroxila está presa na cadeia aromática, e eu tenho metil. Está preso no carbono 2. 2-metilfenol, 2-metil-hidroxibenzeno, ortometilfenol, e ele tem um nome comercial chamado de ortocresol. Ortocresol. É a chamada creolina e também é usado muitas vezes em outros desinfetantes por aí. Então, só para você ter uma ideia de como dar nomenclatura, eu não preciso me preocupar. Álcool termina com ol, enol termina com ol e fenol termina com fenol. Ou aparecer hidroxibenzeno, se faz essa devida lógica. Agora, uma das funções orgânicas mais importantes da química se chama ácido carboxílico. O ácido carboxílico é C-O presa OH. O pessoal chama isso de carboxila. Ácido carboxílico. C-O presa OH, ou, de forma simplificada, COOH. É assim que hoje está aparecendo nas nossas provas. COOH. Ele não precisa quebrar página, não precisa colocar C-O, não precisa editar nada. Simplesmente COOH. E qual é a terminação para um ácido carboxílico? Ico. Não precisa se preocupar com o nome oficial. Só que aqui tem nome usual e aqui eu vou precisar que vocês anotem. Então, vejam bem. O que eu preciso ter para ser um ácido ou para ter um ácido carboxílico? C-O presa OH, chamada carboxila. Essa carboxila é a união de uma hidroxila, que é OH, com uma carbonila, que é o C-O. Carbonila é o C-O. Nomenclatura oficial, terminação ico. Ácido carboxílico, ico. Todos os compostos orgânicos que terminarem com ico vão ser um ácido carboxílico. Porém, existem 4 nomes de ácidos que vocês precisam memorizar. Tem que estar na ponta do lápis até o dia da prova. Deveria estar, diga-se de passagem, mas de qualquer maneira, a revisão serve para isso, para você resgatar informações importantes. Se o teu ácido tiver apenas um carbono, ácido fórmico, se ele tiver 2 carbonos, acético, 3 carbonos, propiônico, 4 butírico. Dica prática.
4 but, 3 prop, 2 acético. Olha o et aparecendo aqui, ó. Então, se tiver 2 carbonos acético, ético, 4 carbonos but, 3 prop, então, na realidade, o único que você precisa realmente decorar é que um carbono é o ácido fórmico da formiga, da vespa, da urtiga, 2 carbonos ácido acético, presente no vinagre, 3 carbonos propiônico, precursor da gordura, e 4 carbonos butírico, que vem de butter, da manteiga. Então, esses 4 nomes precisam estar muito bem apontados, muito bem memorizados. Fórmico, acético, propiônico e butírico. Esses são os ácidos usuais clássicos que você vai encontrar em prova. Porém, como ácido é uma função importante, aqui tem as nomenclaturas, só para mostrar os exemplos, tal. Mas aqui o que vai me interessar, só voltar aqui, ó, só para mostrar os nomes, ó. Etanóico, ácido acético, porque tem 2 carbonos. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos butanóico ou ácido butírico. Então, só para mostrar que existem essas nomenclaturas aí. Agora, o ácido ele é importante porque ele deriva outras funções. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico, concorda? Só que daí o que aconteceu aqui? O hidrogênio do ácido carboxílico saiu e entrou um radical no lugar. Então, o éster é uma função orgânica derivada de ácido carboxílico, tanto que, mais para a próxima revisão, você vai lembrar de uma reação chamada de esterificação. Esterificação, quando o ácido reage com álcool, produzindo éster mais água. Então, o éster é um produto derivado do ácido carboxílico. Tão derivado que aí você anota. Como que eu faço nomenclatura para éster? Eu vou trocar a terminação ico do ácido carboxílico correspondente. Professor, como é que eu vou saber? Se imagine que no lugar do teu radical do oxigênio simples tivesse um H. Então, você vai ter o propanóico, o butanóico, o etanóico. Troque a terminação ico desse ácido carboxílico prato. Então, etanóico, etanoato. Propanoico, propanoato, butanoico, butanoato de o nome do radical que eu coloquei no lugar do hidrogênio. É assim que se trabalha nomenclatura de éster. E é a primeira de 2 nomenclaturas que você precisa lembrar. Éster é um composto derivado de ácido pela troca do hidrogênio por um radical. E como eu estou trocando o hidrogênio por um radical, estou trocando a terminação ico do ácido para ato, preposição de, e o nome do radical. Ponto. Resolve esse material. Professor, tem como colocar um exemplo? Aqui tem. Eu vou colocar até 2 para evitar problemas. Então, repare que se no lugar da minha mão, tivesse um H, eu teria CH3, C dupla O presa OH. Eu teria um ácido carboxílico com 2 carbonos. Etanóico e o nome usual que 2 carbonos acético. O etanóico viraria etanoato e o acético viraria acetato. Mais o nome do radical. E como é que é o nome desse radical gigantão que está aqui na ponta direita? Isobutil. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Não é uma cadeia normal. Não tem carbono secundário. Não tem preso no carbono terciário. Então, é o isobutil. Etanoato de isobutila ou acetato de isobutila. Outro exemplo, aqui embaixo. Se no lugar da minha mão tivesse um H, repare que o meu ácido tem 3 carbonos. Propanóico ou propiônico, nome usual propiônico. Troque o ico para ato. Então, propiônico vira propionato, aliás, propanoato ou propionato de... O nome, volta um pouquinho, muito rápido. Aqui, ó. Propanoato de etila ou propionato de etila. São as 2 nomenclaturas que você poderia encontrar. Em preto está a nomenclatura oficial e em vermelho está a nomenclatura usual. Então, aí que você tem as 2 representações. Então, etanoato, porque vem do ácido etanóico, propanoato, porque vem do ácido propanoico. Ponto, resolve. Por desencargo de consciência, só colocar as outras aqui, ó. Sal de ácido. O sal de ácido, como o nome já diz, sal é derivado de ácido. Só que se você pegar um ácido carboxílico novamente, no lugar da minha mão eu tivesse um H,
C dupla O presa OH seria um ácido carboxílico. Só que esse ácido carboxílico foi neutralizado por uma base. Então, o nome desse composto que foi neutralizado, sal de ácido. Nomenclatura igualzinha de éster, coisa não, parecida. Trocar com prato, preposição de. O éster é radical, e aqui é o nome do metal. E quando eu falo em sal de ácido, tem um sal de ácido que é muito importante, que é obtido através da saponificação. É o sabão. Detergentes, de uma forma geral, são sais de ácidos, ou sais derivados de algum ácido orgânico. Então, o sal de ácido, você troca a terminação o prato, a preposição de e o nome do radical. Está o nome aqui embaixo, ó. No lugar do sódio, se no lugar da minha mão tivesse um H, CH3C dupla O presa OH, seria o ácido etanoico ou acético. Troca ico para ato, vai virar etanoato ou acetato de sódio. Então, por desencargo de consciência, eu coloco essa função, mas ela pode aparecer tanto na bioquímica quanto na biologia como chamados sabões. O que é um sabão? É um sal de ácido graxo. A diferença desse composto, que é o ácido graxo, tem uma cadeia longa, de no mínimo 11 carbonos. Então, essa é a ideia que você vai encontrar. Próxima função, também por desencargo de consciência. Outra função derivada de ácido. Se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico. Só que o hidrogênio foi trocado por uma outra carbonila. Aí você tem uma função chamada anidrido. Porque eu brincava até muito tempo atrás que o anidrido é a função do torcedor. Só não é o torcedor do Paraná nem do Coxa ultimamente. Por quê? Porque o oxigênio central como se fosse a cabeça e os dois braços comemorando. A última coisa que a gente vai comemorar talvez seja o não rebaixamento, mas de qualquer maneira é o oxigênio com os dois braços levantados como se fosse a comemoração de alguma coisa, o anidrido. Então, cuidado que o anidrido aparece quando se tem ácido acetil salicílico. A aspirina, eles adoram colocar esse anidrido. Uma função rara de aparecer, mas se aparecer aspirina, ele vai estar presente ali. E por desencargo mais total de consciência, tem uma última função aqui, que é a função haleto de ácido. O que é o haleto de ácido? Se no lugar da minha mão tivesse a hidroxila, C dupla O presa OH, a hidroxila inteira, a hidroxila tem carga negativa. E se eu colocar um flúor, um cloro, um bromo e iodo, que também tem carga negativa, eu vou ter um haleto de ácido. Então, sai a hidroxila inteira e entra outra carga negativa, que é o flúor, cloro, bromo e iodo. Nem vou comentar a nomenclatura porque é muito raro, mas de qualquer maneira, coloco por desencargo total de consciência. O haleto de ácido está presente. Pronto. Então, essas últimas funções, elas são derivadas de ácido, mas eu tenho que continuar. Aqui tem lá só uma nomenclatura, cloreto de etanolina. Então, agora, C dupla O preso H, um aldeído. Aldeído. Raiz mais meio mais al. Nomenclatura usual, aldeído mais origem, não precisa me preocupar. Por quê? Porque aldeído termina com al. E a nomenclatura usual, ele condena que é um aldeído, ele já fala que é um aldeído. Então, não preciso me preocupar. O que me preocupa é só o que está aqui em cima. C dupla O. C dupla O é uma carbonila. Carbonila presa a hidrogênio ou, de forma simplificada, CHO corresponde a um aldeído. Qual que é a terminação para o aldeído? Al. Então, todos os compostos que terminarem com al vão ser aldeídos. Tá, professor? Mas não tem exceção, nenhuma exceção. Tudo que terminar com al é um aldeído. Ponto. Resolve esse nosso material. Aqui dou exemplos, ó. C dupla O preso H é um aldeído. Um carbono MET, simples terminação al. Aldeído fórmico, porque só tem um carbono, e esse aldeído é importante porque ele é o formol. O formol, aquele que você usa para conservação de peças anatômicas, desinfetantes, são de beleza, essas coisas do gênero. 2 carbonos et, simples terminação aldeído. C dupla O preso H. Ponto. Resolve esse material. Outra função interessante, cetona. Cetona. Carbonila entre radicais. Cuidado. Para ser uma cetona tem que ter carbono para a esquerda e carbono para a direita.
Nomenclaturas não me assustam. Por quê? Porque qual vai ser a terminação para uma cetona? Ona. Terminação para cetona termina em ona. Ponto. Fecha esse material. Raiz mais meio mais ona, cetona, e usual, radicais mais cetona. Ele denuncia que você tem uma cetona. Então, fica fácil. Então, aldeído termina com al, a carbonila está na ponta, no carbono 1. Se a carbonila estiver presa entre dois carbonos, entre dois radicais, entre duas raízes, aí você tem uma cetona. Cuidado, cuidado para não confundir. Cetona, aldeído, ácido e éster. Muito cuidado com essas 4 funções. Cuidado mesmo. E aí até coloco uma nomenclatura só para você lembrar, ó. 1, 2, 3, prop, simples ligações entre carbonos AN, e qual é a terminação para acetona? ONA. Nomenclatura usual. Metil para a esquerda, metil para a direita, dimetil, cetona, e é a chamada popular acetona. Aquele solvente que nós usamos em casa, muitas vezes, para tirar o esmalte das unhas. Esse é a propanona, o dimetilcetona, ou simplesmente a acetona. Esse é o composto denominado dessa maneira. E aí, para fechar as funções oxigenadas, a última função que você precisa tomar cuidado em nomenclatura, um éter. Tem uma frase, a frase é muito ridícula, mas ela funciona muito bem para esse sentido. É uma mensagem subliminar. Perceba que eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Frase importantíssima. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Eternamente. Tem um éter. Doutor, então como é que eu dou nomenclatura para éter? Tudo bem, éster. Você troca o ico do ácido carboxílico para ato. Quando você tiver um éter, você tem um oxigênio preso entre radicais. E esse oxi determina que você tem um éter. Como é que eu faço a nomenclatura oficial de um éter? Porque a usual, ele já denuncia que lá tem um éter. Você vai pegar a menor raiz entre as duas, porque você vai ter uma raiz para a esquerda e uma raiz para a direita. Você vai pegar a menor raiz entre elas, vai grudar o sufixo oxi, etoxi, metoxi, propoxi, a outra raiz, o tipo da ligação e a terminação o. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Quer ver? Vou colocar aqui em cima. Reparem que para cá eu tenho um carbono e para lá eu tenho 2 carbonos. 1 e 2. Qual dessas duas raízes é a menor? É o que está à esquerda. Metoxi. Metoxi. Então, na hora que você tira esse metoxi, o que sobra? Sobram 2 carbonos. Aqui só tem simples ligações, como aqui só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Metoxi, etano. Ponto, resolve. Aqui embaixo, ó, 2 carbonos para a esquerda e 2 para a direita. Aqui fica fácil. Então, vou pegar 2 carbonos o oxigênio eternamente preso entre radicais. Etoxetano. Então, éster troca ico para ato e éter oxi, porque eu tenho oxigênio eternamente preso entre radicais. Então, aí que você tem que tomar cuidado nessas 2 funções. E aí, para fechar a parte de nomenclaturas, voltei aqui, não deveria, a parte das funções nitrogenadas, que são importantes também para a prova, principalmente 2. Aminas e amidas. Cuidado com essas 2. Então, funções orgânicas nitrogenadas. Continua no seu resuminho aí. Primeira função clássica, amina. Amina é derivada da amônia pela presença das 3 ligações do nitrogênio. Se em pelo menos uma dessas ligações você tiver um carbono, eu tenho a função amina. Não me preocupo com nomenclatura, porque perceba, aparece o nome inteiro da função amina, ou pode ter em compostos mais estranhos, como aminoácidos. O amino é o radical NH2, ou simplesmente o radical que tem o nitrogênio. Então, atentos. Amina, só tem o N, só o N. Amina, só o N. Agora, qual é o meu cuidado? Porque pode acontecer que o nitrogênio venha acompanhado por um dupla O. Quando dupla O, a carbonila, estiver presa no nitrogênio, eu vou ter uma amida. E repare que a nomenclatura para amida termina com amida, ou seja, termina já com amida, então não tem esse processo aí.
Não me preocupo com as nomenclaturas, me preocupo com o reconhecimento. Então, amina, só o nitrogênio, e amida, C dupla O presa no nitrogênio. Aquele macete ridículo que nós aprendemos há muito tempo atrás, amina não tem bola. Professor, que bola? A bola do oxigênio. Se você não tiver o C dupla O, é uma amina. E se tiver o C dupla O, a bola do oxigênio, você tem uma amida. Ah, professor, é ridículo. Eu falo que ridículo é perder uma questão dessas por bobeira. Amina, N, só tem o N. Se tiver o C dupla O preso ao nitrogênio, é uma amida. Então, mina não tem bola, é ridículo, mas funciona muito bem para esse tipo de processo. Tá aí. Agora, outra função nitrogenada, C-tripla-N, ou simplesmente CN, nitrilo. C-tripla-N, ou simplesmente CN, corresponde a um nitrilo. Ponto, fecha por aí. Outra característica importante, só colocar as nomenclaturas aqui, ó, nitrilo ou cianeto. Por que cianeto? Porque ele é derivado do ácido cianídrico. Quando você tiver o HCN, é um ácido cianídrico. Tira o H, coloca um radical, vai virar um cianeto D. Mas eu também não me preocupo com nomenclatura. É muito raro mesmo vocês encontrarem esse material. Um nitrilo que tem importância é o propeno-nitrilo, que é o acrílico, que forma a chamada lã acrílica, que nós vimos lá na parte dos isômeros. Os polímeros, melhor dizendo. E a última função nitrogenada que me interessa é o NO2, que é o nitro composto. Nomenclatura, nitro, mais o nome do composto. Não me preocupo. Nenhuma das funções orgânicas nitrogenadas me preocupa em termos de nomenclatura. Amina, termina com amina. Amida, termina com amida. Nitrilo, termina com nitrilo. E nitro, começa com nitro. É fácil de fazer identificação. Porém, cuidado. Amina, só o nitrogênio, amida, nitrogênio preso por carbonila, nitrila, C-tripla-N e nitro-NO2. Ponto. Resolve esse material. E aí, só por desencargo de consciência, podemos ter aí a cloroquina presente na questão, a hidroxicloroquina na questão, o aleto. Aleto orgânico, derivado halogenado ou simplesmente aleto. É a presença de um halogênio preso na estrutura. Apenas um halogênio. Se tiver apenas um cloro, um bromo, pelo menos um, já temos um aleto. Então, aleto orgânico, nome do halogênio mais nome do composto. Então, cloretano, cloropropano, clorobenzeno, o nome não me preocupa. O que me preocupa é exatamente o reconhecimento da função. Então, na hora que você tem o reconhecimento da função, você já tem esse sistema pronto. Então, como é que está o meu horário? Ah, bom, acabou. Então, a princípio, consegui terminar certinho. A nossa primeira revisão é uma primeira revisão semestral. Foi o que vocês viram no primeiro semestre. Todas as funções orgânicas. Professor, o que a gente vai ver semana que vem? Semana que vem a gente vai ver isomeria, a plana espacial, e o processo básico das reações orgânicas. A substituição, a adição, a eliminação e a oxidação. Então, semana que vem eu vou falar sobre isomerias, a plana espacial, a reação de substituição, a reação de adição, a reação de eliminação e a reação de oxidação. Ainda vou comentar sobre a esterificação. Fechamos por aí. Então, fechamos aqui. Então, se vocês pegarem lá no caderno a mais, lá, eu coloquei até todos os slides, inclusive os slides da semana que vem. Já coloquei a aula completa para quem quiser já adiantar essas revisões. Mas, de qualquer maneira, tudo está já disponível para você estudar para lá. Fechou? Então, me despeço por aqui. Uma boa quinta-feira, um ótimo final de semana. Estamos nos encaminhando para o Natal. Provavelmente já estão arrumando a casa, pinheiros, essas coisas do gênero. O clima do Natal está chegando. Mas se cuidem, porque o vírus está pegando para valer. Então, se cuidem. Quinta-feira da semana que vem estamos encerrando, olha só, estamos encerrando o nosso ano letivo. Mas daí, já em janeiro, dia 3, 4 de janeiro, já voltamos aí para começar a trabalhar com esse sistema. Fechou? Veja bem. Tem um halogênio no lugar da função. Ó, a princípio, para ser um aleto, quem perguntou, Helena, para ser um aleto, tem que ter pelo menos um halogênio preso a um carbono. Então, repare que o cloro está preso ao carbono, é um aleto. Mas pode ter outras funções, não tem problema. Você podia ter um ácido, podia ter um álcool, podia ter outros materiais aí, não se preocupar. Então, acho por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder já rapidinho, mas vou só me pedir para vocês entrarem já na outra aula, para quem já tiver interesse. Fechou? Um abraço, se cuidem, boa semana, e se cuidem, que o vírus está pegando aí, não quero vocês doentes
e nem deixar as pessoas doentes por aí. Fechou? Abraço, até mais.